meus amados, quando vocês vão na igreja, quando vocês são ministrados, ou em casa, ou em conversa com algum amigo, com algum pastor, com algum líder religioso, quando eles passam um versículo para vocês, vocês têm costume de olhar a Bíblia e ver se realmente o que ele falou está escrito na Bíblia e se aquele versículo fala sobre exatamente o que ele falou? Vocês têm esse costume? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. E a palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 10. Essa passagem fala de Paulo e Silas em Bereia. O principal fundamento dessa mensagem que eu quero passar para vocês, embora ela fala muito com a gente em outros aspectos, mas o que eu quero deixar bem assim focado na mente de vocês é a questão da gente estar reportando a Bíblia quando a gente é ministrado. Chega uma pessoa de fora para conversar com a gente, às vezes a gente se encontra numa situação de uma pessoa que é líder, é dirigente, é diácono, é um visitante, ou então uma pessoa que conhece um pouco da Bíblia, ou que está falando da Bíblia, e ela passa um versículo para você e discorre de um versículo e fala que não, que é assim, que é assim. Vocês têm costume de depois reportar a Bíblia para ver se aquilo que ela falou realmente é o que a Bíblia está falando? Porque a gente está no momento em que a gente ouve muitas heresias, dentro da igreja, dentro dos círculos de orações, enfim, no geral, a gente ouve muitos versículos pequenos que as pessoas discorrem ele de outra forma, fora do contexto, e eu costumo falar que meia verdade vira uma mentira inteira. Então a gente tem que ter o costume de estar reportando a Bíblia, ler o contexto, ver se aquilo realmente tem fundamento teológico, é escriturístico, tá tudo certinho, beleza, fechou, a palavra tá certinha. Isso é um costume que todo crente deve ter. Todo crente deve ter, porque a gente ouve muitas coisas que não está na Bíblia. A gente ouve muitos versículos, as pessoas falam, porque já ouviu falar e vira meio que um jargão, né? Tipo aquela coisa assim, o cair é do homem, levantar é de Deus. A gente ouve muito isso por aí, não tá na Bíblia. A gente ouve coisas tipo assim, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Por incrível que pareça, a gente tem certeza que vocês já ouviram isso, mas não está na Bíblia esse versículo. Outro exemplo, o dinheiro é o motivo de todos os males, é a razão de todos os males. Esse versículo está na Bíblia, mas não dessa forma. Como está na Bíblia? O amor ao dinheiro é o início de todos os males. É o amor que você dá a ele, não é o dinheiro em si. O dinheiro não vai fazer mal a ninguém se você não ter o apego, o amor a ele, porque aí vira um ídolo dentro do seu coração. Então a gente tem que examinar as palavras, a gente tem que ter o costume de anotar. Peraí, o que você falou? Tá, dá uma anota, marca no celular, marca em algum lugar e depois vai ver. Porque eu já encontrei até livros mesmo, onde estava escrito em Mateus 7,14 está escrito isso. Aí, lógico que eu não vou lembrar exatamente o que está escrito em Mateus 7,14. Eu tenho que abrir a Bíblia, né? E tenho que reportar a Bíblia para ver. Quando eu vou olhar a Bíblia, Mateus 7,14 não está escrito aquilo que está no livro. E alguns versículos até está escrito aquilo, mas não está naquele contexto que o livro está falando. Não está naquele contexto, porque a Bíblia você consegue encaixar os versículos mesmo quando eles estão fora daquele contexto. E a gente tem que se preocupar com isso, para a gente não estar comendo, se alimentando de uma comida estragada, sem sentido nenhum, não está edificando a fé da gente, não é verdade. É uma falsa doutrina que as pessoas vão repassando. E a culpa disso é de nós mesmos, porque as pessoas vão repassando. Quando pensa que não, parece que o evangelho já está completamente diferente, já está cheio de coisas que nem está no evangelho. Então é muito importante a gente estar reportando a Bíblia. E eu vou dar um exemplo aqui da cidade de Bereia, que é muito interessante, porque eles tomaram esse cuidado de vamos procurar na Bíblia vamos procurar na palavra, se o que está acontecendo realmente é verdade. E a gente tem que lembrar que nessa época aqui, a Bíblia não era como a gente tem hoje,
porque ela é separada em capítulos, em versículos. É fácil a gente achar, né? Tá muito facinho a gente achar. Até no celular, né? Você entra no celular, papapá, digita ali, já encontra tudo. Naquela época eram rolos. Então eles tinham que desenrolar e achar a palavra para ver se aquilo... E eles fizeram muito mais difícil. E eles tiveram esse cuidado para saber se aquilo que eles estavam falando realmente era verdade. E é o cuidado que a gente tem que ter hoje. Amém? Olha só aqui o que diz, capítulo 17, versículo 10. Paulo e Silas em Bereia. Então a cidade que eu estou falando é a cidade de Bereia, tá? Que é a atual Véria, da Grécia, né? Uma cidade na Grécia. Hoje ela chama Véria, tá? Que é uma antiga cidade já da Macedônia. Então está escrito aqui, versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas. Esse Silas aqui, gente, às vezes a gente encontra o nome dele como Silvano, tá? São as mesmas pessoas. Silas e Silvano são as mesmas pessoas. Então, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Porque qual que era a estratégia de Paulo? Paulo, ele era conhecido como um judeu, né? Ele era um fariseu. Então, ele tinha acesso às sinagogas. As sinagogas existiam em todas, o Israel inteiro, a Judéia, lá para cima, em Israel, para o lado da Judéia, em Jerusalém, existiam muitas sinagogas. As sinagogas, elas começaram a ser implantadas na época do exílio babilônico, que eles destruíram o templo, então eles começaram a construir a sinagoga. Construir não, a criar, porque era dentro das próprias casas, criar as sinagogas para falar da palavra, uma vez que no templo já tinha destruído, eles estavam no exílio, não tinha onde eles oferecer holocausto, oferecer os seus sacrifícios, então eles criaram as sinagogas. Para se criar umas sinagogas, precisavam de 10 famílias que professavam a fé dos judeus, né? A fé judia. Então, era muito fácil se criar uma sinagoga, e existiam várias sinagogas, e eles tiveram esse costume de deixar as sinagogas para eles falarem da palavra de Deus, para eles estudarem a palavra de Deus. Então, a gente vê muitos versículos aqui, Jesus na sinagoga de Cafarnaum, Jesus na sinagoga, e Paulo entrava nas sinagogas, era uma ponte, né? Era uma porta aberta que ele encontrava, porque ele era um judeu, ele era um rabino, aquela coisa, né? Então ele entrava na sinagoga e chegava lá, ele pregava Cristo. Então muitas vezes ele tinha que sair correndo da sinagoga, às vezes à base de chicoteada, porque tinha que sair correndo, porque eles não queriam aceitar aquilo, porque os judeus mesmos não aceitaram, né, a mensagem de Cristo, não entenderam, né, talvez a mensagem de Cristo. E talvez foi até mesmo trabalhar de Deus, né? Porque uma vez que eles não entenderam, Paulo veio para quem? Para nós aqui, aos gentios, né? Paulo veio para nós. Então tá aqui, Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus, porque é onde ele podia falar da palavra, só que é lógico que ele ia falar de Cristo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Porque fala aqui, eles eram mais nobres do que os homens de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Porque receberam a palavra com toda a avidez, com desejo ardente, né? Eles receberam aquilo com avidez, aquele desejo ardente de conhecer. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha aí que lição que esse pessoal de Bereia deu para a gente, eu vou ler de novo. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus, onde eles falaram de Cristo. Ora, estes de Bereia, esses homens, as pessoas de Bereia, eram nobres, eram mais nobres que os de Tessalônica, que era outra cidade grega. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E eu vou parar só até aqui, porque já é o suficiente para que eu quero falar para vocês. Olha a importância, né? A gente ouve a palavra, examine a palavra para ver se o que está sendo falado está dentro do contexto bíblico, está dentro da história, se é verdade, porque às vezes o versículo nem é um versículo
certo, correto, e às vezes a pessoa chega pra gente e vai falar, tá na Bíblia isso. Eu já cansei de ouvir isso. Não, mas está escrito na Bíblia que isso e isso. E eu, meu Deus, aonde? Eu acho que às vezes a gente não fala para a pessoa, porque é um costume disso, né? E se você pensar no catolicismo, na Igreja Católica, porque nós somos protestantes, né? Nós somos do movimento protestante, nós saímos da Igreja Católica, resolvemos falar, não aceito isso. Teve um movimento aí, né, que foi encabeçado por Lutero, por Calvino, e a gente acabou, né, saindo desse contexto da Igreja Católica. Mas se a gente prestar atenção, os membros da Igreja Católica, não querendo falar mal dos nossos irmãos católicos, tá? Porque eu amo todos eles, mas eles reproduzem algo, ficam reproduzindo algo, porque eles não lêem as Escrituras. Porque se eles lessem as Escrituras, o que está nas Escrituras, jamais eles colocariam uma imagem dentro de casa. Jamais eles fariam oração para anjo, para arcanjo, para Santo Miguel, Santo Antônio, Santo isso, tanto santo, né? É um monte de santo. Então, se eles lessem as Escrituras, eles jamais seriam enganados dessa forma. Então, e a gente, mesmo dentro da igreja evangélica, dentro do movimento evangélico, a gente também pode ser enganado porque existem falsos profetas. Eles pegam um versículo e entra dentro de um contexto, mas está completamente fora da história que está na Bíblia. Então a gente tem que examinar as Escrituras. As Escrituras têm que ser examinadas corretamente. Não tenha preguiça, anota o versículo aí do lado, fala, dá uma anotada, marca no celular, vai na Bíblia, lê o que a pessoa está falando. Não importa se é um teólogo, se é um líder religioso, se é uma pessoa que tem costume de pregar, porque eu já vi muitas coisas sendo pregadas em cima do altar, que eu penso, meu Deus, aonde que a pessoa conseguiu fazer uma volta inteira na palavra e caiu nisso? E não tem nada a ver o que está acontecendo na história, não tinha nada a ver, a pessoa conseguiu fazer e as pessoas ficam, amém, amém. Você sabe que amém quer dizer assim seja. A gente está aceitando aquilo, quando a gente fala amém, amém, eles falam, né? Amém, glória a Deus, amém, amém. A gente está falando assim seja, que assim a gente está aceitando. Então, conselho para vocês, examine as Escrituras, examine as Escrituras. Muitas coisas que são faladas assim, aqui no nosso dia a dia, não está na Escritura. É dano que se recebe, não está nas Escrituras. O cair a dor, mas que eu já falei, o levantar a de Deus, ó, mentira, isso não está. Eu escrevi outra aqui. Diga-me com que andas, que eu direi quem és. Não tá, isso é mentira, não tá na Escritura. Deixa eu ver se eu achei outra aqui. Vende a mim como estás. Não tá escrito isso nas Escrituras. Deixa eu ver. O amor ao dinheiro. Tem mais coisas anotadas aqui que eu não estou conseguindo enxergar porque a minha vista é terrível. Mas eu anotei alguns versículos assim que isso é muito usado, né? Às vezes na oração mesmo, né? A pessoa, fazendo a oração, a pessoa fala... O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Diz as Escrituras isso. Então, gente, um conselho para vocês, meus amados. Não caiam nessa. E a pessoa que está fazendo isso, muitas vezes ela não faz por maldade. Às vezes ela faz para enganar mesmo. Eu vejo aí muitas igrejas aí conseguindo uns versículos assim que, olha, é fácil toscanear, né? Passar lá, toscanear a ovelha, que a ovelha fica depenada. Pega um versículo e depena uma ovelha inteira por conta de um versículo fora do contexto bíblico. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser enganados. E eu não culpo só também o dirigente, a pessoa que está dirigindo a palavra. Eu culpo nós, porque a gente tem que ter esse costume de estar reportando a palavra como esses homens nobres de Bereia. Eles estavam ávidos pela palavra, ávidos, eu quero ouvir, mas eu vou examinar para ver se isso que vocês estão falando realmente está. Diz em Isaías isso. Então vamos ver em Isaías, se Isaías está escrito isso. E diz em Jeremias, lá em Jeremias, versículo tal, está escrito isso. Aí você engole aquilo, não foi lá procurar, não está escrito nada disso, falou amém, acreditou. Aí o que acontece depois que ela palavra? Você reproduz. Mas me falaram que em Jeremias está escrito isso. E aquilo vira um monte de mentira, um monte de coisa fora de contexto. E isso causa um problema enorme, porque a gente precisa da palavra. A palavra, ela é simples, ela está aqui. E está muito fácil da gente hoje ir atrás desses versículos, né? Falou? Bora atrás da Bíblia. Bora ver se isso é verdade mesmo.
se está pregando certo, se está dentro do contexto bíblico, dentro da história, porque um versículo fora do contexto também não adianta. Conta a história inteira, pega ali um capítulo, lê tudo e explica ele inteiro, meio que aquela pregação expositiva. Explica ele inteiro, para não deixar a pessoa cheia de dúvida e reproduzindo mentira por aí e às vezes até enganando e sendo enganada. Então isso é um costume que as pessoas têm e que as pessoas precisam corrigir isso. A Escritura, ela é verdadeira. Não existe mentira na Bíblia. O nosso Deus não é Deus de nenhum tipo de confusão. Está tudo escrito aqui. Não seja uma pessoa acomodada. Ouve e já guarda no coração. É aquilo mesmo. E às vezes você até passa para o seu amigo, para o seu vizinho, para uma pessoa que está precisando de uma palavra correta. Você reproduz às vezes uma mentira. E isso é meio complicado, porque lá no fim da Bíblia está escrito assim, né? Que a gente não pode acrescentar nem tirar nada do que está escrito aqui. E eu vejo tanta gente com heresia, tanta gente colocando coisa na Bíblia que não está escrito na Bíblia, aumentando, inventando. E isso, olha, pode ter um preço lá na frente. Pode ter um preço lá na frente. Então a gente tem que examinar as Escrituras. Examine, não tenha preguiça, anote do ladinho o versículo, Mateus tal, o que seja o que está pregado, vai atrás, vai examinar, vê se foi aquilo mesmo, se a mensagem foi certinha, se não for certinha, não põe no seu coração, é bom que aí você aprende também o que é certo e não repassa coisa errada para os seus irmãos. Amém, meus amados? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Deus abençoe a vida de todos.